Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Bom dia, meus amigos, bem-vindos a mais um Maná Diário. Eu gostaria de falar para vocês hoje de uma palavra que está lá em Marcos 10, nos versículos 17 e 18. Esse é uma passagem que muitos conhecem. É a passagem que aquele jovem rico chega a Cristo. Ele chega, se ajoelha diante de Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus. Todo mundo já sabe como que se passa essa passagem, né? Ele segue todos os mandamentos, mas ele realmente não consegue entregar tudo aos pobres e seguir a Deus, porque naquele momento, apesar de todo o esforço pessoal que ele fazia para se manter íntegro, ele tinha dentro dele um amor ao dinheiro, né, que era maior do que o amor a Deus. Ele seguia a Deus pelos princípios, mas o amor ao dinheiro dele era maior. Por isso ele se entristece e não segue a Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa passagem é que quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele chega e fala: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Ajoelhado diante de Jesus. Jesus olha para ele e fala: Bom? Por que me chamas bom? Só há um bom, o nosso Senhor que estás nos céus. Só Deus. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Nesse momento em que Jesus está encarnado, que ele é um Deus na forma humana, com a genética humana, que é uma genética do pecado, nem ele se considera bom. Nesse momento em que ele está na forma humana, ele não considera nem mesmo a ele bom. Por quê? Porque ele está com a genética do pecado. Apesar de que ele foi gerado pelo Espírito Santo e veio de mulher. E ele continha os genes que a gente tem. Então, nesse momento, a gente vê que Jesus desnuda a humanidade dele. Nesse momento você vê que Cristo estava sujeito às mesmas tentações, aos mesmos desejos, à mesma vontade que você tem. Nesse momento você vê que Cristo, para poder fazer as coisas corretamente, o que ele fazia? Ele orava, se afastava e tinha oração, comunhão constante com o Espírito Santo e com Deus. Isso demonstra que os erros, o pecado que você comete e que você acha que é pecado, ele tem um fundo genético, porque nós somos seres humanos. E que você, mesmo pecador, pode ter uma vida santa, separada com Deus, onde você vai errar menos, você vai pecar menos e você vai acabar entrando dentro do propósito de Cristo. Você pode pedir para Jesus, para você fazer parte da vida dele. Ele está aberto a isso. O véu foi rasgado e há um caminho para você para o céu. Então você pode falar assim, poxa vida, mas Jesus sendo Deus, ele tinha então pensamentos ruins? Poderia ter? Sim, era ser humano naquele momento. Ele tinha conhecimento do Pai, ele tinha certeza do que ele era, mas ele tinha influência da alma, a influência da carne, da genética.
Se Jesus não fosse sujeito a pecar, por que ele iria ao deserto? Por que o Espírito Santo ia levar Jesus ao deserto para que o diabo o provasse? Se ele não peca, por que ele foi chamado? Então, o capeta ofereceu para ele os reinos, toda a riqueza, tudo que havia no mundo, desde que ele se prostrasse e adorasse a ele. E Jesus recusou. Então, esse Cristo, o nosso Cristo, enquanto ser humano, ele estava sujeito a pecar como eu e como você. E ele diz muito bem, quando ele está reunido na casa de Mateus, comendo com os plebeus, com os publicanos e com os pecadores, e que os mestres da lei questionam por que ele estava lá, ele diz o seguinte: o hospital, os doentes, quem vai procurar um hospital não são as pessoas sadias, são as pessoas doentes. Então, irmão, todos nós somos doentes, todos nós temos essa genética do pecado, que nos faz errar diariamente. Paulo diz que o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. Paulo fala isso. Então, a gente sabe o que é bom e o que deveríamos fazer. Nem sempre conseguimos. Quem que vai nos capacitar para isso? A presença do Espírito Santo diariamente na sua vida. Vai te capacitar a fazer o bem. Vai te capacitar a driblar a genética do pecado. Então, o que eu tenho para você hoje? Você que se encontra no pecado, que rouba, que adultera, que tem inveja, tem língua comprida, que você sente que isso te angustia, que você não quer fazer, mas você acaba fazendo, você tem que tomar um remédio. Tem que tomar um remédio diário. É genético isso. Então você tem que tomar um remédio para combater a sua genética todos os dias. Como diabetes, como pressão alta, tomar remédio todo dia. Só que o seu remédio é espiritual. Para você vencer essas coisas, você tem que tomar uma medicação diária, que é comunhão com o Espírito Santo e com Jesus Cristo e a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Esse é o seu remédio, que seja pequenas doses diárias, mas que seja todo dia. Esse remédio, Cristo, Espírito Santo, comunhão com eles e a leitura da palavra, vai te limpando, vai te ajudando. Como remédio de pressão alta, muitas vezes a pessoa mesmo tomando medicação faz um pico de hipertensão. Quando ela se estressa, quando ela fica ansiosa, mas o medicamento mantém ela ali para que ela não faça um derrame, para que ela não tenha um infarto. Ou seja, o medicamento ainda não curou, mas ele evita uma complicação maior. Toma esse remédio diariamente. Comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, com Cristo e a leitura da palavra. Eu tenho uma boa nova para você. Cristo, Espírito Santo e palavra, por um bom tempo, vai ser remédio. Mas vai chegar um dia que a sua comunhão é tão intensa com Ele que você vai ter fome da palavra. Você vai ter fome da oração, fome de estar com Cristo, de dividir com Ele tudo, o seu dia a dia, as coisas que acontecem, os momentos que você prega, os momentos que você divide com seus irmãos o que você tem, seja espiritual, seja material. Vai chegar um dia que ele vai deixar de ser remédio, vai ser apenas um alimento. Aquele alimento que você não consegue deixar de fazer, de comer, de se alimentar. Quando o Espírito Santo e a palavra forem remédios, alimentos para você, meu irmão, você vai estar no céu. Por quê? Você conseguiu atingir a sua plenitude, porque a comunhão e a palavra te limparam ao ponto de que você não toma mais um xarope amargo, você come um alimento maravilhoso. Gosta de lasanha? É uma lasanha maravilhosa, celestial. Churrasco? Vai ser uma picanha celestial. Então você vai sentir falta daquilo. Você vai querer todo dia. Para mim seria, por exemplo, um arroz, feijão e um bife. Aí quando isso acontecer, você vai estar igualzinho o Paulo falava lá, nas cartas dele.
eu não sei se eu estou no céu ou se eu estou na terra. Por quê? Ele estava tão bem, tão tranquilo, apesar das aflições, esgoto de Roma, apedrejado e tal. Ele estava de boa. Ele estava numa paz tão grande que às vezes ele se confundia. Já estou no céu ou estou na terra ainda? Esse é o nível de comunhão que Paulo chegou. E ele fala que ele orava mais que todos, né? Orava em línguas mais do que todos que ele conhecia. Esse era o segredo de Paulo, oração e comunhão com o Espírito Santo. Se a sua vida é uma vida angustiante, se você é incomodado pelo pecado, eu tenho uma boa nova para você. O Espírito Santo e Cristo são melhores do que tudo. Se você usa droga, você vai experimentar uma coisa muito melhor do que droga, quando chegar nesse nível de comunhão. Se você adultera, o adultério para você não vai significar mais nada. Se você mente, você vai pegar nojo da mentira. Você vai sentir náusea quando você chegar a ver alguém mentindo ou você pensar em mentir. Então, o recado para vocês, meus irmãos, não se acusem. Você tem a genética do pecado, mas se tratem. Busquem um remédio. A sua vida vai ser melhor. E ainda, você vai garantir a sua vida eterna. Então, você vai viver aqui como se estivesse no céu. E quando estiver no céu, você nem vai se surpreender, porque você experimentou um pedacinho do céu aqui na terra. Amém? Senhor Jesus, eu oro para que todos que ouviram essa palavra possam aproveitar, Pai, para que haja mudança de atitude, para que eles possam ter contigo a comunhão necessária, para que você seja um remédio, um medicamento para eles se curarem, Pai. Para que a alma deles seja curada, que o espírito seja curado, para que o corpo deles se restabeleça em plena saúde, Pai, independente do que estejam passando. O Senhor diz para a gente nas suas escrituras que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é essa palavra que eu declaro na vida dessas pessoas que estão ouvindo, que as aflições sejam vencidas e que eles experimentem a paz que excede todo entendimento, a paz da comunhão contigo, a paz da comunhão com a sua palavra, e que eles venham, Pai, a experimentar a maravilha que é te ter como alimento diário, todos os dias da vida deles, e que eles experimentem aqui na terra um pouquinho do que nos espera lá no céu. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.